Gata garota, nesse vídeo você vai aprender a se livrar do medo da opinião dos outros, a sair do modo sobrevivência e a ouvir a sua intuição. Oi, eu sou a Bru Evangelista, sou mentora de energia feminina, sou mentora de desenvolvimento pessoal e te ajudo a manifestar sua versão excepcional. Hoje em dia é muito comum que nós sejamos bombardeadas com a opinião de todo mundo. Nas redes sociais, nas pessoas ao nosso redor, na mídia, enfim. Então é muito comum que muitas pessoas fiquem com medo da opinião alheia e por isso entrem num modo sobrevivência, que é esse estado de ansiedade constante, sempre buscando validação externa. Mas quando a gente aprende a superar esse obstáculo, a nossa intuição fica extremamente nítida. E ela é muito poderosa para nos comunicar as informações importantes e necessárias para os próximos passos na nossa jornada, na nossa caminhada rumo à realização dos nossos sonhos. Então é muito importante aprender a distinguir a nossa intuição da nossa ansiedade. E eu sei que provavelmente você tem dificuldade para fazer isso. Então eu vou te ensinar como é que faz, gata. Pega o papel e a caneta. Geralmente a ansiedade parece que está gritando nos nossos ouvidos. Deixa a nossa cabeça sobrecarregadíssima, com medo, insegura, você sabe bem do que eu tô falando. E a ansiedade também tem sensações físicas. Pode ser um aperto no coração, um embrulho no estômago, queda ou aumento de pressão. Enfim, a questão é que a ansiedade vem a partir de um gatilho externo. E aí forma como se fosse um redemoinho de pensamentos que tende a ir crescendo. Já a nossa intuição é o completo oposto a isso. A informação é calma, é tranquila, é centrada. E ela é silenciosa, é como se fosse um sussurro no seu ouvido. E a sensação física da intuição é algo como se fosse uma curiosidade. Uma sensação que você realmente sabe que aquilo é real. Tipo uma coisa meio... E essa informação da intuição, ela vem de dentro, da fonte. É uma sabedoria interior. E quando ela vem desse centro interior, dessa sabedoria que transcende, ela vem, sussurra no seu ouvido e depois ela se dissolve. Então eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. Vamos supor que você tem aquele péssimo hábito de ficar assistindo os telejornais que são hiper mega violentos, que só falta sair sangue pela tela. E aí você fica lá horas ouvindo aquela coisa toda, impregnando a sua mente subconsciente com aquelas imagens horrorosas, enfim. Aí uma pessoa que você conhece, um amigo, um parente, enfim, não atende o celular e some por algumas horas. Se você for tomada pela ansiedade, você vai conectar esse sumiço com toda aquela programação daquele jornalismo horrível que eles transmitem por horas a fio. E naturalmente você vai achar que algo ruim, péssimo, terrível aconteceu com essa pessoa. E aí vem toda aquela sensação física de aperto, de medo, de embrulho no estômago, de ai meu Deus, minha Nossa Senhora. Chama todo mundo, todo o povo celestial, porque disparou a sua ansiedade. Percebe como essas informações desse jornal são gatilhos externos que ativam a sua ansiedade a partir de uma situação? Então vem de fora essa ansiedade. E aí a tua cabeça cria essa espiral de pensamentos que cria inúmeros cenários negativos. Foi sequestrado, foi roubado, ai meu Deus, bateu o carro, enfim, aquela coisa toda, sabe? Mas a intuição não funciona assim. A intuição parece que vem do nada. Você está lá lavando uma louça, de repente... E a comunicação da intuição é direta e reta, é papum. E aí ela dissolve. Então, durante essa mesma situação da pessoa que sumiu por algumas horas, você pode receber uma intuição do seu interior falando que tá tudo bem. Só descarregou o celular. A pessoa tá trabalhando tão intensamente que nem se deu conta. Tá tudo certo. Só que se você não tá acostumada a dar ouvidos para a tua intuição, você não vai levar essa informação a sério. Agora, se você já tem familiaridade em
diferenciar a ansiedade da intuição, nesse momento você se tranquiliza. Claro que você também pode ter uma intuição de que realmente algo negativo aconteceu. Mas da mesma forma, como se fosse algo positivo, a informação também vem, papum, e se dissolve. E aí, através da sua mente racional, você vai tomar os passos necessários, seja na polícia, enfim, fazer o que tiver que fazer. A questão chave é que quanto mais conectada com a sua energia feminina você estiver, mais conectada você estará também com a sua intuição. Porque essa é uma habilidade da energia feminina. Esse conhecimento interior, esse conhecimento do oculto, do obscuro, da polaridade yin do universo. Então, com essa habilidade da intuição, você consegue perceber informações dessa parte metafísica do universo, né? Ou seja, que não é física. Mas para isso, gata, você precisa fazer o trabalho das sombras. Não tem jeito. Vai ter que investigar sua mente subconsciente. Você já sabe, né? Lá no Manual da Mulher Excepcional, que você pode baixar aqui, ó, no link da descrição, tem um passo fundamental para você trabalhar suas sombras, que é um trabalho constante, diário, tá? Não tem uma meta, tipo, eu tenho que chegar até aqui. Não. É evolução diária e constante, para sempre, pro resto das suas encarnações. E quanto mais você faz esse trabalho das sombras, mais consciente você vai se tornando dos gatilhos que ativam a sua ansiedade. E estando consciente, você consegue fazer as limpezas, fazer o trabalho necessário para ir suavizando, eliminando esses gatilhos, ressignificando os traumas emocionais que geraram esses gatilhos. Então, fazer o trabalho das sombras é colocar sua consciência, a sua luz, lucidez, no que está oculto, ou seja, nas suas sombras. E é dessa forma que você assume o poder de fazer algo com elas. Porque enquanto elas forem inconscientes, você não pode fazer nada. Você não está nem sabendo o que está acontecendo. Geralmente, esses traumas, essas dores emocionais que geraram todos esses gatilhos que disparam a sua ansiedade, foram gerados lá na nossa infância. Posto que você já ouviu falar sobre a criança interior ferida. Pois é. Quando a gente era criança, obviamente nós não tínhamos maturidade para lidar com vários sentimentos, com várias sensações que nós vivenciamos durante a infância. E esses sentimentos, essas sensações podem ter sido muito dolorosas e viraram um trauma, uma dor emocional que foi para o teu inconsciente justamente como uma forma de proteger você de toda aquela dor, de todos aqueles gatilhos, para que você pudesse continuar crescendo sem ficar completamente louca ou sem ficar completamente depressiva, triste o tempo todo. Então, é quando acontecem a repressão desses traumas, dessas dores. Só que como meu querido, meu amado Carl Jung diz, tudo que a gente reprime persiste. Então, quando você para de reprimir todo esse conteúdo e começa a ressignificar eles, você começa a eliminar esses gatilhos da ansiedade. E não só da ansiedade, gatilhos da raiva, gatilhos de ser indisponível emocionalmente também. Enfim, a quantidade de sentimentos negativos que são inconscientes pode ser enorme. Mas é justamente fazendo isso que você vai deixando a sua intuição mais clara, mais fortalecida, porque você aprende a identificar quando uma informação vem de um gatilho emocional ou da sua intuição. Bom, uma das formas mais poderosas de você ir restaurando o elo com a sua intuição é sentindo o corpo. Se você me segue nas redes sociais, você já deve ter me ouvido falar isso 1 milhão de vezes. Porque é um fato, principalmente em relação à intuição, que é uma sabedoria que vem do corpo mesmo. Intuição é diferente de dedução, que é algo que vem aqui da mente, que você fica deduzindo cenários. Não, intuição é uma informação que vem, comunica e sai. Então, quanto mais consciência você consegue colocar no seu corpo, mais evidente fica quando a intuição surge. E ela surge o tempo todo. Qualquer pergunta que você fizer para essa sabedoria interior, ela vai te responder. Porque ela é generosa. Ela não fica economizando.
direcionamento. E outra coisa muito importante para que você consiga se conectar com o seu corpo de uma forma mais tranquila e mais prazerosa é você aprendendo a regular o seu sistema nervoso. E existe uma meditação que é muito simples de fazer, que ajuda você a fazer uma reiniciação do seu sistema nervoso, que é a meditação da abelha. E consiste em você fazer o seguinte: você vai respirar fundo e respirar enchendo a barriga, usando o diafragma para puxar o ar. Na hora de soltar o ar, você vai soltar fazendo barulhinho de abelha. Então você vai fazer assim. E aí você repete esse processo por umas 3, 4, 5 vezes. E esse barulhinho da abelha na meditação faz uma vibração no seu nervo vago, que é justamente a vibração necessária para fazer esse reset, essa reinicialização do seu sistema nervoso. E então você vai conseguir se conectar com o teu corpo de uma forma mais neutra, porque teu sistema nervoso não vai estar tão agitado. Então, você vai sentir menos ansiedade quando você se encaixar no corpo de novo, quando você for fortalecer essa conexão. Então já sabe, percebeu que a tua ansiedade vai atacar, está atacando, senta num lugar onde você possa respirar por 5 minutos dessa forma. Vai no banheiro da empresa, vai pro banheiro da tua casa pro teu quarto, bota um fone de ouvido se você estiver no metrô, coloca uma frequência que tem aqui no YouTube e faz essa meditação. Que se lasque que os outros vão pensar. Regula o teu sistema nervoso. Uma outra forma de você diferenciar a intuição da ansiedade é simplesmente pedindo direcionamento, pedindo uma resposta para a fonte, para Deus, para o universo, como você preferir chamar esse ser maravilhoso. Gata, um pedido sincero sempre é atendido, porque Deus é amor, é amoroso, é generosidade. Como eu disse, essa fonte não fica economizando para te ajudar. É uma fonte de puro amor. Se você fizer esse pedido de uma forma sincera, a resposta vai vir para você. E você vai saber que veio de uma fonte superior. No vídeo anterior sobre autoconfiança, eu falei sobre como a nossa busca por validação externa é um reflexo, validação e orientação externa, é um reflexo da nossa falta de conexão com essa sabedoria interior. É um reflexo da nossa falta de autoconfiança, de confiar que nós temos a sabedoria, a resposta para aquilo que a gente precisa resolver, precisa lidar. E aí quando você começa a parar de buscar o tempo todo por orientação externa e começa a treinar, a buscar essa resposta interior, silenciando a mente, se conectando com o seu próprio corpo, o músculo da intuição vai ficando cada vez mais forte, mais sarado, no pump. Por isso que quanto mais desconectada do seu corpo você está, mais difícil é para você ouvir as respostas da sua intuição. E como eu disse no outro vídeo, eu volto a dizer nesse também. É sim importante a gente buscar por orientação externa quando existe uma outra pessoa mais experiente que vai conseguir te ajudar a compreender melhor aquela situação. Porém, no nosso corpo, nós temos muita sabedoria em relação às nossas próprias experiências cotidianas. Pode perceber, muitas vezes você já tem a resposta. Você já sabe qual seria a resposta ou a solução para aquele desafio. Mas você pode buscar em outra pessoa essa mesma resposta que você já tinha recebido só para ouvir da boca do outro. Só para validação vir de fora. Porque quando você está muito condicionada nessa coisa de buscar orientação externa, você só acredita se ouvir da boca da outra pessoa. Porque esse, infelizmente, é o tamanho da sua desconexão consigo mesma. No momento que dá para mudar essa história. O problema é que muitas vezes essas outras pessoas que podem ser amigos, familiares, enfim, pessoas queridas, pessoas importantes nas nossas vidas, apesar delas espelharem de volta para nós a nossa vibração, então, inclusive a resposta interior que a gente já tinha recebido, muitas vezes elas podem adicionar nessa receita
a visão de mundo delas, as limitações delas, as crenças limitantes que elas têm. E isso sim pode ser prejudicial se a mentalidade daquela pessoa que você ama, mas a mentalidade é negativa. A visão de mundo dela é pessimista. Isso vai poluir a informação que você precisava para fazer a escolha certa. Eu sei que no começo ouvir a própria intuição pode ser um pouco mais difícil para algumas pessoas, pode ser até assustadora para outras. Isso acontece porque é uma transformação muito poderosa no nosso autoconceito, na nossa identidade. E essa nossa identidade é uma construção do nosso ego. Então mudar esse jeitinho de ser para o nosso ego pode ser ameaçador, intimidante, desesperador, extremamente perigoso. Se teu ego tá muito apegado com esse jeito de ser, com essa personalidade que busca a validação externa, vai parecer pro ego como se fosse a própria morte dele, que é algo que ele luta contra o tempo todo. Essa é a função do ego, que é manter uma certa estrutura interna, uma certa identidade. Mas quando ele tá muito apegado a uma identidade, dá muito medo de refazer essa personalidade, porque a sensação é de morte. Por isso pode parecer tão desafiador no começo, porque quando você começa a ver que é maravilhoso, aí fica fácil. Então, por exemplo, vamos supor que você quer mudar o teu estilo de roupa, de se vestir, que é justamente para expressar essa sua nova versão, sua versão excepcional. Quando você não confia na sabedoria do teu corpo, você vai perguntar para um monte de gente o que aquela pessoa acha daquele lookinho que você viu na Shein, que você quer comprar, mas você tem na dúvida. Como cada pessoa é única e é como se fosse um universo paralelo, as respostas que essas pessoas vão te dar estarão sempre baseadas nas preferências delas, nos filtros que elas carregam. E quando você fica buscando essa validação externa, a opinião dos outros, o que você acha desse lookinho para eu comprar? O que você está comunicando para você mesma? Para tua mente subconsciente? Que você não confia em você mesma, que você não respeita a sabedoria interna que diz que tal look vai ficar bom em você e tal look não vai ficar bom em você. Na sabedoria desse centro, desse ser interior para fazer escolhas. E das escolhas mais simples, como comprar um lookinho novo. E quando isso se repete dia após dia, mês após mês, ano após ano, vira uma programação. E você passa a operar dessa forma, de forma automática. Então quem já tá nessa dinâmica, nessa programação, há muito tempo, é óbvio que mudar essa estrutura vai parecer super desafiante, mas eu garanto, é só no começo. Como qualquer coisa que a gente aprende, no começo sempre parece um bicho de 7 cabeças. Sempre parece mais difícil. E a prática leva à perfeição. Então se você se comprometer a se conectar com o teu corpo com mais frequência, você vai começando a tirar de letra. E começa a ficar mais fácil ainda quando você começa a colher os benefícios dessa conexão, porque a tua intuição te traz as melhores escolhas, que vai te trazer bem-estar, felicidade. Então você começa a seguir essa sabedoria interior e começa a ver que tá dando certo, aí fica facinho, entendeu? E claro que isso não é E é óbvio que isso não é uma coisa que vai acontecer do dia pra noite. Porque não foi do dia pra noite que você instalou toda essa programação, todo esse esquema na sua cabeça. E é nesse momento que você precisa ser sua amiga, sua parceira e ter compaixão por você. Principalmente quando você voltar pra programação antiga. Mas assim que você voltar, que você perceber, tô fazendo como eu fazia antes. Peraí. Deixa eu recomeçar aqui. Deixa quieto. Lembra aquilo que eu te perguntei? Não, já sei a resposta. Entendeu? Essa desconexão com a sua intuição gera muita dúvida sobre você mesma, dentro de você. E essas dúvidas todas, inevitavelmente, te deixam com a sua autoestima baixa. Então, treinando o músculo da intuição, você também está fortalecendo a sua autoestima. E sabe qual é outro benefício de você praticar, se conectar com a tua intuição através dessa conexão com o teu corpo? É você minimizar drasticamente a sua ansiedade social, se for o teu caso. Porque essa ansiedade tende a ser essa busca por validação externa. Também pode ser algum trauma anterior.
que está relacionado a isso. Mas vamos nos ater a essa questão de buscar essa validação. Quando você começar a praticar mais e se conectar mais com a sua intuição, você vai parar ou diminuir bastante essa busca por validação externa e vai começar a perceber que não tem perigo na opinião das outras pessoas. Porque no final das contas, é você que toma suas próprias decisões. Inclusive a decisão de como você quer se sentir. Essas escolhas, essas decisões passam a vir da sua sabedoria interna, que é segura e que é amorosa. Logo, as outras pessoas já não são mais uma ameaça a você, à tua integridade, aos teus sentimentos, porque você está conectada com a fonte, em você mesma. Então, quanto mais você se reconectar com a tua intuição, você vai ter mais clareza de quais são os limites pessoais que você precisa definir para se proteger dessa interação externa, e você vai se sentir muito segura ao fazer isso, porque essa sabedoria que vem de dentro, ela proporciona essa sabedoria, que é praticamente tudo que você precisa. Se você quiser acelerar esse processo de reconexão consigo mesma, de reforma do seu autoconceito, de limpeza das suas crenças limitantes, das suas sombras, baixe o Manual da Mulher Excepcional, tá bom, gata? Eu te vejo no próximo vídeo. Já sabe, né? Se inscreve, deixa seu comentário, seu like e te vejo no próximo vídeo.